Amados, a paz do Senhor, estamos passando aqui rapidamente para a gente meditar em mais um texto bíblico. E antes de lermos a Bíblia, eu quero te pedir para você entrar aí no YouTube, se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para que você receba todas as vezes que nós postarmos um vídeo, você possa receber no seu celular a notificação. Aí você possa assistir e aprender um pouco conosco sobre a palavra do Senhor. Amém? Vamos ler aqui no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 7, que diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel. 2 versículos apenas, para que a gente possa aí meditar na palavra do Senhor. Então veja bem, antes de nós começar a meditar, tem uma palavra de oração. Amado Deus e eterno Pai, te exaltamos, te glorificamos, ó Deus, por tua palavra lida aos nossos corações. Pai querido, nos mostra o Espírito por trás das letras e nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Traga para a nossa mente conhecimento do Senhor e da tua palavra. Se conosco, no nome de Jesus. Amém. Então veja bem, irmão, nós vamos extrair aqui desse texto 4 coisas que Deus faz. 4 coisas que Deus faz pelo seu povo, né? 4 coisas que Deus faz por aquele que o serve, que é fiel a Ele, né? E a primeira coisa que Deus faz pelos seus, nós vamos ver aí no versículo 7 do capítulo 3, que nós lemos, que diz assim, ó: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Então, Deus é um Deus que vê. Vê a minha aflição, a sua aflição, vê as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Então, Deus, Ele vê todas as coisas. Não pense que Deus não está conseguindo ver, que Deus não está enxergando, porque Deus está vendo todas as nossas lutas, todas as nossas aflições, né, todas as nossas tribulações. Deus está vendo. Ele é um Deus que vê, conforme nós lemos aí na palavra do Senhor. O povo estava no Egito, estava escravizado, sofrendo e clamando a Deus por um libertador. E Deus viu o sofrimento do povo, viu a angústia que o povo estava passando por causa dos seus exatores, né? Todo o sofrimento do trabalho forçado, do trabalho pesado, né? À base de chicote, tudo aquilo ali, Deus estava vendo. Deus nunca fechou os olhos para o sofrimento de ninguém. Deus nunca fechou os olhos para o sofrimento do seu povo. Deus nunca vai fechar os olhos para o seu e para o meu sofrimento. Não. Para as nossas angústias, para as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas angústias, né? Para as nossas adversidades, aquilo que vivemos, as dificuldades que vivemos em família, as dificuldades que vivemos na nossa área profissional, né? Todas essas dificuldades, todas essas lutas, todas essas tribulações que passamos, Deus está vendo. Ele vê. Ele é um Deus presente e um Deus que vê, né? A segunda coisa que Deus faz pelo seu povo, pelos seus, está também no versículo 7 que nós lemos, logo em seguida, que diz assim: E tenho ouvido o seu clamor. Então, a primeira coisa que Deus faz pelos seus é ver. E a segunda coisa é ouvir. Ouvir. Deus está ouvindo o quê? Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo as suas súplicas. Deus está ouvindo as suas orações.
Ele nunca vai desamparar os seus, mas tudo aquilo que nós falamos com Ele, que nós clamamos a Ele, que nós suplicamos a Ele, Ele está ouvindo. Ele é um Deus que ouve, é um Deus que ouve. Ele é um Deus que vê e é um Deus que ouve. Então vamos ver aí um versículo no livro de Hebreus que mostra que Deus está vendo. Vamos lá. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Que diz assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Não há criatura encoberta diante de Deus, mas todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que vê todas as coisas, ao qual nós temos que tratar. Então Deus é um Deus que vê todas as suas lutas, todos os seus sofrimentos, todas as suas angústias. Ele é um Deus que vê, um Deus que vê. Você quer ver uma coisa? João capítulo 5, versículo 6. João capítulo 5, versículo 6. João capítulo 5, versículo 6. Que diz assim: E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Jesus chegou no tanque de Betesda e viu um homem deitado em uma cama, paralítico. Quando Jesus olhou para ele, Jesus descortinou toda a vida daquele homem. Aquele homem não falou com Jesus, né, o porquê que ele estava daquele jeito, como que ele ficou daquele jeito, né, há quanto tempo ele estava enfermo, né, estava paralítico. Ele não falou nada disso com Jesus, mas quando Jesus olhou para ele e viu ele, Jesus descortinou toda a vida daquele homem. E a Bíblia diz que Jesus, vendo o estado daquele homem, e que ele estava naquele estado há muito tempo, perguntou para ele: Vem cá, você não quer ficar curado? Quer ficar são? Então, quando Jesus olha para você, ele descortina toda a sua vida. Ele vê todas as lutas, todos os sofrimentos, todas as angústias, todas as aflições que você está passando. Isso ele vê. Ele vê o seu estado, ele vê o nosso estado, como que nós estamos, o porquê que nós estamos, né? Ele vê a nossa vida descortinada, nua e patente diante dele. Não adianta querermos esconder qualquer coisa, porque ele vê todas as coisas. Ele tem um atributo para ver todas as coisas que acontecem conosco. No livro de Isaías, no capítulo 59, olha só, Isaías capítulo 59. Vamos ler aqui rapidamente. 59. Isaías capítulo 59, versículo 1. E eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Então, além dele ver todas as coisas, diz a Bíblia que os seus ouvidos não estão agravados, ou seja, tapados, para que ele não possa ouvir o nosso clamor, a nossa súplica, o nosso pedido de socorro. Jamais ele esteve com seus ouvidos tapados, e jamais estará. Ele está ouvindo todas as coisas, e no seu tempo, ele vai responder às suas orações, vai responder às suas petições. Nós sabemos que nós pedimos muitas coisas ao Senhor, né? Nós suplicamos a Ele, clamamos por muitas coisas, seja na nossa vida profissional, seja na nossa família, seja para os nossos parentes ou vizinhos, seja por nossos irmãos da igreja, né? Seja por nossos irmãos em Cristo. Nós pedimos muitas coisas em várias áreas, né? Seja por enfermidade, enfim, nós pedimos ao Senhor. E no seu tempo Ele vai responder. Por quê? Porque Ele vê a minha aflição e a sua, e Ele ouve as nossas petições. Todas as nossas palavras, né, enviadas ao Senhor através de orações,
todos os nossos pedidos de socorro, eles não se perdem no tempo, eles não se perdem no espaço, não, mas todas elas chegam diante de Deus. Ele ouve todas as nossas petições. Ele está ouvindo o que você está falando, ele está ouvindo o que você está clamando a ele. Amém? Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim, ó: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então veja bem, se nós chegarmos nessas condições diante de Deus, ele está afirmando aqui, a Bíblia está afirmando categoricamente que ele ouve dos céus aonde está entronizado e responde, ou seja, perdoa nossos pecados, perdoa nossas faltas e sara a nossa terra, ou seja, nos dá livramento, cura as nossas enfermidades, né? Livra dos nossos tormentos. Isso é uma promessa dele. Mas a condição é o quê? A condição é chegar diante de Deus, né, em estado de humilhação e fazer as nossas petições em um estado de humilhação diante do Senhor. Porque aquele que se humilha diante de Deus, ele é exaltado. Então, a promessa dele é o quê? É ouvir as nossas petições, né, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra, curar as nossas enfermidades, curar os nossos males, né, nos livrar das nossas aflições, das nossas tribulações. Né, que você neste momento esteja recebendo essa palavra e Deus possa estar livrando você, dando a você livramento, né, de todas as suas petições, aquilo que você tem pedido, Deus possa estar respondendo para você. Amém? Que você possa guardar essa palavra. No nome de Jesus. Uma coisa que Deus fez foi ouvir a oração de Elias. Lembra que Elias estava lá, né, num conflito com os profetas de Baal, né? E Elias sabia que o Deus verdadeiro é aquele que respondia com fogo. O nosso Deus, ele responde mesmo, né? Ele ouve as nossas petições e responde. Os profetas de Baal não conseguiram lá ter uma resposta do Deus que eles serviam, né, de Baal, mas quando Elias começou a orar, com poucas palavras, Deus derramou fogo e consumiu o holocausto, né? Então, quer dizer, nós não precisamos estar diante de Deus e proferir vãs repetições, mas com poucas palavras que nós falamos com o Senhor, né, nós vamos obter a resposta de Deus para os nossos pedidos, para as nossas buscas diante do Senhor. Então, que possa acontecer conosco da forma que aconteceu com Elias. Buscou socorro e Deus deu socorro. Então, a primeira coisa, Deus vê. A segunda coisa, Deus ouve. E a terceira coisa que Deus faz, né, é conhecer. Deus conhece. Olha aqui. Na sequência do versículo 7 ainda. Diz assim, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Conheci as suas dores. Então, veja bem. O povo estava no sofrimento, estava padecendo no Egito, mas Deus diz que ele conhecia todas as causas, né? Tudo aquilo que estava acontecendo com o povo, ele conhecia, ele era conhecedor de todas as coisas, né? Então Deus é um Deus que conhece. Você quer ver uma coisa? Vamos ver Apocalipse capítulo 2, versículo 19, para a gente ter uma ideia. Olha só. Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, essa palavra aqui foi enviada à igreja de Tiatira. Foi uma das 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia. E essa aqui foi endereçada à igreja de Tiatira. Então, o Senhor está dizendo aqui que conhecia, né? Está dizendo aqui, ó, que conhecia, no versículo 19, que conhecia
todas as obras daquela igreja, conhecia a sua caridade, o seu amor, conhecia o seu serviço, conhecia a sua fé e conhecia a sua paciência e que conhecia também as últimas obras, que eram mais do que as primeiras. Então ele conhecia as primeiras obras e conhecia as últimas, conhecia todas as coisas. Então Deus conhece o nosso coração, sabe tudo sobre nós. Deus conhece a nossa vida, Deus conhece o nosso relacionamento com Ele e com a igreja. Deus conhece todas as coisas, todas as coisas. Não tem como eu esconder nada do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus da igreja. Então ele disse para o povo de Israel: eu conheci o seu sofrimento. Então ele é um Deus que ouve, que vê, é um Deus que ouve e é um Deus que conhece as nossas aflições. Não adianta que nós podemos nos enganar em certas situações, mas Deus nunca se engana. Quando Samuel foi ungir Davi, e Deus mandou ele ungir Davi, que chegou na casa de Jessé, ele viu Eliabe entrando, né? E falou assim: esse aí é o servo do Senhor que o Senhor mandou ungir. Esse é ungido diante do Senhor. E Deus falou para ele assim: olha, não olhe para a estatura, não olhe para a aparência, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu vejo o que está no coração, que está no interior, né? Samuel viu a formosura, né? Samuel viu o porte físico, né? Viu a força. E Deus falou com ele assim: você está vendo, você está enganado, você está vendo o que está diante dos seus olhos, mas eu vejo o que está no coração, é o interior que eu vejo. Então os olhares de Deus são olhares espirituais. Ele olha para o interior do homem, ele está olhando para dentro de você agora e sabe exatamente o que você está vivendo. Ele sabe exatamente como você está, ele conhece o seu interior, ele conhece a sua alma, ele conhece o seu coração, ele conhece a sua mente, ele sabe quem é exatamente você. Que maravilha, né? Que maravilha. Se não fosse dessa forma, Samuel tinha ungido a pessoa errada, porque Samuel se enganou. Mas Deus não se engana. Deus não se engana. Deus escolheu você porque Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Amém? Primeira coisa, Deus vê. Segunda coisa, Deus ouve. Terceira coisa, Deus nos conhece como ninguém. Conhece todas as coisas sobre nós. E a quarta coisa é que Deus livra. Está aí também no último versículo que nós lemos aí, no versículo 8, que diz assim, ó: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Deus viu o sofrimento do povo, Deus ouviu o clamor do povo, Deus conheceu o coração do povo e Deus decidiu descer para livrar o povo. Então veja bem, se você é conhecido de Deus, se Deus sabe o que você está passando, se Deus ouviu o seu clamor, pode ter certeza de uma coisa, irmão. Deus vai descer no trono para livrar a sua vida, para livrar você desse sofrimento, dessas lutas, e trazer para você a resposta das suas petições, das suas buscas diante de Deus. Seja para qual área da sua vida ou da sua família que você está buscando, que você está clamando a Deus. Deus vai descer para livrar, para dar livramento. Em nome de Jesus. Deus livrou o povo lá no Egito. Se nós vermos aí Atos capítulo 7, lá no Novo Testamento, Atos capítulo 7, versículo 34, Atos capítulo 7, versículo 34, diz assim: e ouvindo eles isto, não, Atos capítulo 7, versículo 34.
Tô lá na frente. Poxa. Versículo 34. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Atos capítulo 7, versículo 34. Ouvi atentamente as aflições do meu povo. Portanto, decidi descer para livrá-lo. Quando Deus ouve as suas petições e Ele vê o seu sofrimento e tem conhecimento da sua vida, o que Deus faz? Deus decide livrar você. Deus decidiu livrar você, acabou. A decisão de Deus ela é soberana. E Ele disse que Ele decidiu descer para livrar o povo do Egito. Ainda no Novo Testamento, segundo livro de Coríntios, a igreja de Corinto, né? Segundo capítulo 1, versículo 10. Olha o que diz aí. O qual nos livrou de tão grande morte e livrará, e quem esperamos que também nos livrará ainda. O Senhor nos livrou de grande morte. E diz aqui que nos livra. E esperamos que nos livrará. E continuará nos livrando. Então quer dizer, Deus ele te livra em 3 estágios. Né, em 3 dimensões da sua vida. No passado, no presente e no futuro. Deus nos livrou de grande morte. Passado. E nos livra. Presente. E que também continuará nos livrando. Futuro. A decisão que Deus tomar na sua vida não é só no passado. Ele decidiu te abençoar no passado, vai decidir também te abençoar no presente e também no futuro. O livramento de Deus é em todas as áreas da sua vida, em todos os estágios da sua vida. O livramento de Deus abrange tanto o passado, presente e futuro. Ele não só livrou, mas ele continua livrando e vai continuar nos dando livramento até o Senhor Jesus vir buscar a igreja. Essa é a promessa do Senhor. É bênção. Deus é tremendo. O nosso Deus, ele é tremendo, soberano. Agora, no Salmo 18, no versículo 27, Salmo 18, versículo 27. Vamos aqui rapidamente. Salmo 18, versículo 27. Diz assim: porque tu livrarás o teu povo aflito e abaterás os olhos altivos. O Senhor livrará o teu povo aflito. Então o Deus nos livrará de todas as nossas aflições. E aqueles que têm olhos altivos, Deus abaterá. A condição de humilhação diante do Senhor, ela é primordial, porque é na humilhação que Ele nos exalta. É na humilhação que Ele nos exalta. Quando nós chegamos diante dEle e colocamos as nossas condições, mostramos as nossas fraquezas diante dEle, Ele nos exalta, Ele nos fortalece e nos livra. É isso que Deus faz. Porque se olha bem, a prova na sua vida e na minha vida pode ser de fogo, não tem problema. Pode ser prova de fogo, mas Deus nos livrará de todo, assim como livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Quando Nabucodonosor lançou, eles não queriam adorar a estátua de Nabucodonosor, ele lançou na fornalha. E quando Nabucodonosor olhou, tinha 4 varões lá dentro do fogo, eles tinham lançado 3. Ele perguntou, mas como pode? Porque aquele quarto tinha a aparência do Filho do Deus Altíssimo. Então o Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha. Era prova de fogo? Era. Mas Deus não abandonou, livrou ele da prova. Deus vai te livrar também da prova de fogo. Ah, parece que eu não vou suportar. Vai sim, porque
porque Deus está contigo. Parece que eu não vou resistir, eu vou sucumbir. Não vai. Deus está contigo e vai te dar livramento. Aleluias. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Nem o rei esperava que isso fosse acontecer. Porque ele passou a noite inteira acordado e chegou na parte da manhã, foi lá na cova dos leões e chegou lá e falou assim: Daniel, gritou Daniel, por acaso o Deus que você serve pôde te livrar da cova dos leões? Daniel, calma, meu rei, porque o Senhor, o Deus da terra, me livrou dos leões. Deus, eu vou profetizar para você nesse vídeo. Você que está assistindo esse vídeo, você vai receber uma palavra de profecia nesta hora. Deus vai fechar a boca do leão. Não se preocupe. Não se preocupe. As pessoas estão te jogando na cova para você morrer, para você se sucumbir, para você ser destruído. Mas Deus tem uma palavra de livramento para você. Ele vai fechar a boca do leão. O leão não vai se alimentar. Está fechado em nome de Jesus. E a vitória é sua, pelo nome de Jesus. Amém? Aleluia. Que Deus possa estar te abençoando. Que você possa guardar essa palavra. E que Ele possa dar vitória. Não desanime. Levante a sua cabeça. Não se importe com aquele que está dizendo que você vai cair, que você vai ficar pelo meio do caminho, que você vai sucumbir, que você não vai resistir, que é o último estágio para você. Não é. Não é. A última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. E se Ele é um Deus que vê e viu a sua situação, se Ele é um Deus que ouve e ouviu o seu clamor, se Ele é um Deus se Ele é um Deus que conhece a sua vida como ninguém, sabe da sua situação, e se Ele é um Deus que livra, pode ter certeza de uma coisa: essas 4 coisas que Deus faz, Ele vai fazer na sua vida. Ele está vendo as suas lutas e as suas dores, está vendo as suas angústias, Ele está ouvindo as suas orações, o seu clamor. Ele conhece a sua luta, conhece o seu coração e a sua vida, e Ele vai descer para dar vitória a você em nome de Jesus. O inimigo vai ser humilhado mais uma vez, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Guarde essa palavra. Guarde essa palavra. Não esqueça, entre lá no canal, no YouTube, se inscreva e acione lá o sininho, para você receber as notificações. Assim que os próximos vídeos que a gente lançar, você vai estar recebendo a notificação aí no seu celular, para que nós possamos aprender mais da palavra do Senhor e sermos abençoados por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deixou. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.